Hoje nós vamos falar sobre os transtornos alimentares, que é um problema que eu acho que, né, o Brasil é o segundo país com o maior índice de obesidade do mundo. Então, é um problema de saúde pública, né, no Brasil, se a gente considerar as estatísticas. E a gente vai trazer as reflexões junguianas. Então, estou hoje aqui, eu, Miquela Reis, analista em formação pelo IGEP, a Paula Bernardi, também analista em formação pelo IGEP, e a Ive, nossa querida Maria Ivanilde, também em formação pelo IGEP, né? Estamos aí quase terminando a terapia, se Deus quiser, né, Ive? Com É, certeza. é, isso aí. Então, gente, eu vou introduzir rapidinho aqui para jogar bola para vocês trazerem as experiências de vocês com relação ao corpo. O que que a gente né, sabe? O complexo, né, que é uma estrutura, um afeto, né, uma energia que o Jung comenta na literatura dele. Ele tem dois complexos, assim, que são muito atuantes na vida de qualquer pessoa, que é o complexo materno e o paterno. Por que que eu estou trazendo essa fala, gente? Uma grande estudiosa sobre os transtornos alimentares se chama Woodman, tá? A Woodman, ela tem dois livros publicados. Um é A Coruja é a Filha do Padeiro, que é o resultado da tese de doutorado dela, e ela faz essa relação, isso, Ive, ela faz essa relação da obesidade com esses dois complexos. Ela fez entrevistas com várias mulheres e ela usou os relatos, né? Fez toda a análise de discurso e ela viu que ali estava vinculado a ideia da filha da mãe, a filha do pai, né? Ou seja, o complexo materno e paterno, ou os dois juntos, estavam atuando, no caso dessas mulheres que. Ela só trabalhou com mulheres, tá, gente, nesse livro especificamente. Em sequência, ela publica um outro livro que eu super recomendo, eu gosto muito, até prefiro mais, que é O Vício da Perfeição, que ela questiona esse vício da perfeição do corpo que hoje também a gente vive, né? A gente tem uma gordofobia, se a gente pensar, muito forte na nossa sociedade, na sociedade como um todo, no mundo, eu acho. E ela fala sobre isso, né? Esse vício da perfeição, aonde nós estamos presos. E o complexo materno, eu acho que precisa ganhar um destaque, por quê? Quem que nos nutre? A gente vem de um útero. Nós fomos nutridos no nosso primeiro momento de vida dentro de uma mãe, né? Através de um cordão umbilical, através dessa troca de mãe e filho. Então, essa constelação desse complexo, ele é muito forte na estruturação, no desenvolvimento da psique humana, nos primeiros 7 anos de vida, principalmente. O Neumann fala disso no livro A Criança também, o Jung, que é isso, a mãe, ela tem papel-chave na estruturação da nossa relação com o nosso corpo. Porque nós viemos de uma mãe. Nosso primeiro ser, né, que nos nutriu física, espiritualmente, mentalmente, psicamente, em todos os sentidos, foi a mãe. Então, mesmo que ela não esteja presente depois do nascimento da criança, seja por motivos variados, ou por morte, ou por doença, ou por abandono, essa ausência de mãe, ela é sentida pelo filho. Inclusive, isso gera um trauma já desde muito cedo quando essa mãe não está. Porque, gente, todos podem fazer maternagem, na maternagem, podem, mas ninguém substitui a mãe. A criança escuta o coração da mãe, ela escuta a fala da mãe, ela se nutre dessa mãe em 9 meses. Ela já vem com um imprint muito grande nessa relação com essa mãe, com esse complexo, e essa mãe real, né? Essa mãe de carne e osso. Então, a ausência dessa mãe, ou a ausência dessa nutrição dessa mãe, ela é muito sentida pela criança, né? E como isso estrutura, claro que eu acho que a família, né, conforme for, pode estar atuando na maternidade, sim, com certeza. Mas a gente tem que se lembrar que mãe é insubstituível. Eu acho que é o único ser humano do mundo que a gente não substitui, gente, é mãe, nunca, sabe assim? Podemos fazer maternagem, mas não mãe. Então, por que que eu estou trazendo isso? Porque essa construção, essa relação entre o ego, o corpo, ele começa lá desde antes do nascimento, lá no útero. Então, será que essa mãe desejou a gravidez? Se essa gravidez foi planejada? Como que essa gravidez aconteceu? Isso já está gerando impactos nessa formação física, né, dentro do útero da mãe, e depois, com o nascimento, né, a gente sabe que o ser humano ele nasce ainda num processo gestacional, a gestação ainda acontece ainda um ano depois que a gente sai do útero. Ele precisa muito dessa relação com a mãe ainda,
né, fisicamente. Então, uma coisa que acontece muito com o bebê, né, quando ele chora depois que ele nasce, quando a mãe coloca no, né, junto do coração, ele escuta o coração que ele escutou 9 meses e ele acalma, ele tranquiliza. Por isso que a gente nina a criança aqui no peito, né? A gente traz a criança para o peito, porque ela escuta os sons que ela estava acostumada. Então, essa relação com o corpo é muito forte. E isso é importante para a gente falar de transtornos alimentares, seja obesidade, a bulimia, seja anorexia, todas elas estão permeando uma necessidade de nutrição, seja física, seja mental, psíquica ou emocional. Aí eu vou mandar agora para as meninas, vou passar a bola para as meninas trazerem como é viver, como é passar por isso, né? Trazer o relato delas aqui, complementar a minha fala. Quer começar, Paulinha? Por favor, obrigada, Miquela. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, apresentando um tema de tanta importância. Acho que cabe aqui a gente iniciar fazendo algumas diferenciações. Primeira, nunca, 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 nunca o Jung criou a teoria dos complexos como uma forma de culpabilizar alguém pelos transtornos alimentares alheios, tá? A gente sempre faz esse disclaimer, porque senão não seria responsável da nossa parte. Então, o Winnicott, que é um outro pensador psicanalista, fala sobre a mãe suficientemente boa. Lembrando que nós somos de carne e osso, que nem a Miquela falou, né? A gente comete erros. É normal, isso acontece, tá tudo bem. Ninguém tá estragando a vida de ninguém por ser um ser humano normal, né? Outra coisa que eu acho importante a gente comentar, que nem a Miquela falou, os transtornos alimentares são muitos. Eu e a Ive temos uma experiência particular muito grande com a obesidade, então a gente vai poder falar mais sobre isso, mas isso não elimina outros transtornos. Cabe a gente informar, para levar uma informação de qualidade, o que é a bulimia, o que é o que é a anorexia, que a gente tanto vê falar, né? Qual que é a diferença entre os dois? Então, uma pessoa bulímica, ela vai ter um episódio de compulsão alimentar, ou seja, ela vai comer de forma descontrolada, depois ela vai sentir culpa e tentar induzir vômito. Então, não há uma restrição calórica na ingesta. Ao contrário da anorexia nervosa, que vai gerar uma restrição calórica, certo? Os dois vão vir acompanhados de uma dismorfia corporal, então, diante do espelho, essas pessoas excruciantemente magras vão se sentir obesas, então, isso é uma parte dos transtornos alimentares, lembrando que eles nem sempre são visíveis, lembrando que nem sempre isso é fácil de identificar. Busquem ajuda de um profissional de saúde mental, né? Porque necessita ajuda. Não é uma coisa que as pessoas vão conseguir se livrar com facilidade. A contrário senso, existem outros tipos de compulsão alimentar não afiliadas a essas outras questões. Então, como é o caso de uma compulsão alimentar que pode levar a uma obesidade. Aí eu falo um pouco sobre o meu caso particular. Vivi isso durante o período jovem adulta, logo pós-adolescência. As compulsões alimentares, elas podem estar afiliadas a algum tipo de transtorno mental, como por exemplo o caso da bipolaridade. Ele aumenta a incidência de transtorno alimentar por compulsão e muitas vezes, assim, quase 30%. Então, é bastante grande o caso das pessoas que vivem algum tipo de ansiedade e acabam descontando na comida, até por ser um caminho muito fácil na sociedade moderna. A gente tem muito acesso aos ultraprocessados. Agora, falando um pouco como é viver isso de forma individual, singular e não só no coletivo, é, eu vivi uma fase de muita compulsão, que foi muito, muito, muito difícil de tratar e ainda é um assunto delicado de conversar sobre, mas na intenção de levar a melhor informação para vocês, não, a pessoa que está comendo, ela não tem controle, e sim, ela sabe que ela está exagerando. Então, não é como se ela não soubesse. Não vai adiantar nada as pessoas em volta dizerem: Nossa, mas você está comendo demais. Nossa, mas é só parar. É a mesma coisa que você dizer para uma pessoa que está infartando: É só você não infartar. Então, eu acho que isso entra naquele mesmo lugar de chegar para uma pessoa deprimida e dizer: É só você não se deprimir. Acho que a saúde mental é permeada por esses caminhos em que as pessoas em volta de uma pessoa com transtorno querem minar aquele território. Lembrando que a compulsão alimentar vem associada de muita culpa. Então, uma pessoa que tem compulsão alimentar pode vir a comer escondido, ela pode vir a disfarçar,
Sabe? Então, assim, as pessoas vão criando mecanismos para lidar com aquela quantidade de culpa, e quanto mais culpa, mais compulsão. Isso são coisas que caminham juntas. Na minha trajetória, para tratar a minha compulsão alimentar, eu não digo que eu sou uma paciente em remissão, eu tratei com uma endocrinologista responsável que prescreveu medicamentos para que eu retomasse o controle. Medicamentos não são inimigos na psicologia, medicamentos são aliados. O que eles não podem fazer é substituir nosso trabalho de terapeuta, porque eles não têm essa proposta. Eles interferem na química cerebral, sim, portanto é importante prescrever com responsabilidade, mas também é importante fazer um acompanhamento psicoterápico, porque ninguém começa a ter compulsão alimentar sem motivo de base, seja por uma questão cultural, seja por uma questão de introdução alimentar, seja por uma questão familiar, mas ninguém faz isso a troco de nada, certo? Eu acho que essa é a minha experiência. Eu queria ouvir um pouco da Ive, que é um pouco diferente da minha história, mas eu acho que complementa muito, né? Os corpos são diferentes, as pessoas são diferentes. É interessante, né? Te ouvindo aí, dá para permear um monte de coisa que já aconteceu comigo e penso que já aconteceu com cada um de nós na clínica também, porque a gente já deve ter acompanhado pessoas assim. Mas a clínica eu acho que a gente pode falar num outro momento, porque aí a gente pode esmiuçar um pouquinho mais os outros transtornos. Mas eu também, assim como a Paulinha, tenho a falar sobre a questão da obesidade, que para mim foi muito diferente, né? Foi muito diferente porque eu tive que fazer uma cirurgia bariátrica. E lembrando, né, que a Paulinha falou também da questão da dismorfia corporal, eu senti isso, eu tive isso, porque eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo que eu era linda. Isso é fantástico para a autoestima da criança, do adulto, mas esse, digamos, excesso de autoestima talvez tenha me atrapalhado um pouco na minha adultez, quando de repente, um belo dia, eu me vi com 120 quilos e me achava linda, né? Um salto 15, acabando com a minha coluna e joelho. Hoje eu tenho sequelas disso, que eu sempre usei salto muito alto. Então, essa exigência também da aparência que eu tive na infância, porque minha mãe era costureira, eu perdi o meu pai muito cedo, e aí as coisas começaram. Então, eu fui uma criança que nasceu já com peso maior, eu nasci com quase 5 quilos. Eu fui uma criança gordinha, porque na minha época as crianças gordinhas eram sinal de saúde, sabe? Olha que linda, olha como é fofa, né? E eu tenho 62 anos, é bom que fique claro. E eu fui uma adolescente gorda, né? E me tornei, de repente, quando eu me vi, eu era uma adulta com muito peso, 120 quilos, eu já era, né, um índice de massa corporal imenso. Tinha tido já algumas comorbidades, como hipertensão arterial, tive duas tromboses venosas. Na segunda trombose, o médico que estava me acompanhando falou: a gente precisa perder peso muito rápido. Porque se você tiver uma outra trombose, vai ter uma complicação grave. E aí a gente optou por fazer a cirurgia bariátrica, isso tem 20 anos, porque eu precisava perder um peso muito rápido. E às vezes as pessoas dizem, mas você não se arrependeu? Não, eu faria tudo de novo, porque o desconforto era muito grande. E claro, voltando à questão do complexo materno, eu tive um complexo materno muito grande, uma mãe extremamente superprotetora e a ausência de um pai. Então posso associar aí os dois complexos, né? Então, assim, não é uma coisa fácil. Eu ainda acho que a cirurgia bariátrica é uma coisa boa, nesse sentido de perder peso rápido, para não haver uma complicação grave de saúde. Mas se a pessoa conseguir, não tiver nenhum outro tipo de situação que possa agravar os sintomas da obesidade, que se ela conseguir, que a gente sabe, né, a questão que a Paulinha também colocou sobre a compulsão alimentar, essa questão do transtorno de ansiedade. Não existe um obeso, nenhum bulímico, nenhum anoréxico que não tenha um transtorno de ansiedade que deva ser tratado e olhado com muito carinho. E a outra coisa que é extremamente importante é obesidade não é falta de vergonha na cara. Assim como as pessoas que apelam para o autoextermínio também não é falta de Deus.
como a gente ouve demais. Então é importante que a gente tenha um olhar muito carinhoso para alguém que esteja passando por essa situação. Porque, gente, não é fácil. E aí, muita gente me critica também, porque eu digo que sou super a favor da cirurgia bariátrica, nesse sentido, para se perder peso muito rápido, porque é algo que ainda, né, o obeso mórbido não tem muita solução. Se ele não emagrece muito rápido, ele vai desistir no meio do caminho. Sabe aquela história da segunda-feira? Segunda-feira eu começo. Você começa segunda-feira, quarta-feira você já desistiu. E nesse ínterim a coisa vai surgindo, as comorbidades vão aparecendo. Então, sim, eu sou super a favor da cirurgia bariátrica nessa situação. E eu não sei se a gente ainda tem tempo, né? Para falar um pouquinho mais da questão do transtorno de ansiedade e da culpa, né? E aí eu vou trazer só um casozinho da clínica, que inclusive essa cliente eu já tinha até falado, olha, talvez eu fale sobre um pouquinho sobre o seu tema, porque às vezes quando o cliente vê que você está falando sobre algo que ele tem, ele vai dizer, olha, está falando mal de mim, não é isso. Então, entre aspas, essa cliente já tem, eu já tenho a autorização dessa cliente. E essa questão da culpa, uma das últimas sessões que nós tivemos, e que ela descreveu essa questão dessa ansiedade e dessa culpa, ela passou 2 dias em depressão profunda, porque ela está morando sozinha e ela pediu comida. E ela me disse: é uma forma de comer sem que tenha julgamento, sem que as pessoas digam para mim que eu estou comendo muito, sem que os meus pais encham o saco. E ela comeu muito. Passou mal, claro, transtorno digestivo depois, e ela passou 2 dias chorando de culpa. E aí eu perguntei: e o que que você pensa que você pode mudar nesse sentido, agora que você passou por isso? Ela disse: não tem condição de mudar nada. Vou continuar comendo. Eu falei: ok, e a gente vai continuar em terapia. Então é isso, gente, o respeito à pessoa, né? Então, se ela não quer, se ela não tem condição de mudar nada agora e ela já está fazendo tratamento, então a gente vai respeitar esse tempo, porque tem uma hora que muda a chave, né? Jung fala que quando a dor é muito grande, a pessoa muda. Então, essa dor pode ser física ou pode ser uma dor emocional muito grande. Eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês, gente. Não critiquem os gordinhos. Não é porque a gente é gordinho, entendeu? Mas é porque não é uma coisa fofa. A pessoa não é obesa mórbida, tem 160 quilos porque ela quer. Então pensa um pouco nisso antes de criticar, né? E se você puder auxiliar, que legal, né? Mas não critica. Quando você vê um gordinho comendo, deixa ele, que ele está dentro daquilo que ele está sentindo e depois ele vai cuidar disso, como diz Jung, né? Quando a dor é muito grande, a pessoa muda. É isso, gente. Acho que a gente nem tem mais tempo para falar, mas eu queria deixar também, né, o nosso bordão. E agora, Jung, o que que a gente faz? É mais ou menos assim. Não, mas isso que você falou foi muito interessante. Eu fiquei pensando aqui, um dia desse eu li um livro que fala sobre a cisão, né? Ele fala sobre uma cisão psíquica da pessoa que está em quadro de obesidade. Eu achei bem interessante a ideia. Ele faz uma analogia, inclusive, quando a pessoa entra, né, como no caso dela, que ela teve esse surto e comeu pra caramba. Ele faz analogia a um surto psiquiátrico mesmo, né? Como se fosse um surto esquizofrênico. A pessoa simplesmente psicotiza e ela não tem controle. Não é Uhum. ela que está nesse controle, gente. Alguém tomou o controle do ego. O ego foi deixado um pouquinho de lado e um complexo tomou, um outro complexo tomou, porque o ego em si é um complexo, né? É um complexo gestor da consciência. Então, quando a gente rebaixa o ego, outro complexo entra. Sempre tem alguém tomando conta da casa, né? Sempre tem alguém norteando aquela no comando naquele momento. Então, assim, eu achei muito interessante essa analogia, e a gente tem que sempre pensar que os transtornos alimentares, eles são doenças, né? Assim como qualquer outra doença, é multiprofissional. Não é um profissional que vai te ajudar, né? É o processo terapêutico, a gente tem que incluir médico, medicina alternativa, exercício físico, se puder, a pessoa tiver condições de pagar uma pessoa que ajude, um treinador, né, que te ajude dentro da sua capacidade física. Porque uma das coisas também que a gente vê hoje, o Le Breton fala isso no livro dele, não sei se vocês já leram, aquele É Deus ao Corpo, é muito interessante, ele é um antropólogo, né? Que ele fala assim, a gente vive o 880.
né? As pessoas estão ou num quadro de sobrepeso, obesidade, ou elas estão naquele outro lado do excesso de malhação, do excesso de músculo, do excesso. E todos dois, todo mundo está desconectado do corpo de verdade. Existe uma desconexão, né? Tem uma desconexão e também um distúrbio de autoimagem, né? Um distúrbio de imagem muito forte, porque tem gente que fica tão forte, que fica estranho. A gente olha, você tem um estranhamento. E aí você fica pensando, cara, será que a pessoa realmente está se enxergando como ela está ali de verdade? E eu acho que a gente pode trazer para reflexão para um âmbito Eita. muito maior, que tem uma cisão, sabe? Assim, uma desconexão da alma com esse corpo, né? Então, por isso que a terapia, o processo terapêutico é muito importante, né? Que a Paula está falando, a Eve está falando, a gente olhar com essa amorosidade. Por quê? A gente precisa trazer essa pessoa de volta para esse corpo. E, por exemplo, a arte-terapia é uma ferramenta fantástica para ajudar a gente a fazer essas reflexões através de desenhos, através de mandalas, através da argila, né? A gente tem muitas ferramentas, da arte-terapia que a gente pode trabalhar que aparece, né? Quando você pede um desenho do corpo, você pede para um cliente e fala assim, poxa, faz um desenho do seu corpo para mim. Normalmente vai aparecer alguma coisa ali, né? Ou um corpo inflamado, ou um corpo alterado, ou uma visão de corpo diferente. Aparece algum indício para a gente poder trabalhar. O inconsciente traz através de sonho, da terapia. Esses elementos vêm para o processo terapêutico, né? E eles são mecanismos importantes aí para a gente trabalhar junto com os clientes, a gente refletir junto. E a gente tem que lembrar, né? Que a jornada é do cliente, a jornada é da pessoa. Não me cabe dizer ao outro como ele deve viver a vida dele, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. A gente está junto como um catalisador desse processo, dessa função transcendente, né? Desse processo evolutivo, dessa autoconsciência, mas é autoconsciência, a consciência daquela pessoa em relação a ela mesma. Então, assim, faz parte da jornada, talvez, a obesidade. O que que essa pessoa precisa aprender? Né? Essa barreira que ela cria no corpo, né? Essa proteção, a gente olhar simbolicamente para esse corpo, o que que ele está querendo dizer, né? O que está ali? Mas é o que está ali para aquela pessoa. Não é eu pegar o símbolo e matar o símbolo e transformar isso numa coisa, eu li isso, olha, não sei o que e tal. Eu até posso levar isso como um recurso para a pessoa pensar, pô, e aí, o que que você acha? Isso te afeta? Como é para você? Como você sente isso? Então, acho que assim, trabalhar os transtornos alimentares como qualquer doença é complexo, é multiprofissional, é multidimensional, e a gente precisa olhar com muito carinho, muita amorosidade, porque a gente está falando da estrutura corporal, é a nossa casa, a casa do nosso espírito, é o que nos leva para esse mundo. Então, inclusive pensar junto com essa pessoa, como que ela chega nesse mundo, como que ela se vê nesse mundo. Eu acho que pode ajudar nesse processo, né, terapêutico dela entender como ela tá com esse corpo também, né? Não sei, meninas, vamos começar, acho que agora, trazer nossas falas finais aí para a gente começar a fazer umas amarrações. Eu acho bem legal, Mi, o que você trouxe, porque se a gente for olhar, vocês trouxeram para a arte terapia, eu sou da psicossomática, eu vou trazer para a psicossomática, o que representa, né, o nosso corpo. Então, além do nosso corpo ser casa do nosso espírito, ele é a representação física da psique, né? Porque se não tivesse corpo, eu não tinha como me manifestar aqui no mundo, né? Assim, de forma presente, enfim, é a forma como a gente interage, é a forma como a gente convive. Então, nosso corpo, mais que a nossa casa, ele é a nossa representação. E toda representação é o que? Simbólica, exatamente. Então, quando a gente bota uma camada de gordura em cima da outra, a gente está tentando proteger. Proteger o quê? Proteger de quem? Né? Quando a gente pensa em verbo, a gente tem que pensar na função dele, né? Ele é sempre transitivo e direto. É, então, proteger do quê? Proteger de quem? Proteger para quem? E aí, quando a gente pensa nessa questão da nutrição materna, a gente também pode pensar num aspecto cultural, que eu acho que a obesidade permeia o mundo moderno, né? Isso é um fato. Então, se a gente for pensar na questão cultural, a gente pode pensar no quanto as pessoas foram desenvolvendo um paladar hedônico,
Então, se a gente for pensar em Homem das Cavernas, não tinha altos preparos, não tinha uma grande oferta de comida. Hoje em dia, a gente tem preparos extremamente elaborados, cocção lenta, a gente tem milhares de mecanismos para tornar a comida uma coisa extremamente mais palatável, né? Então, a sociedade produziu um mundo onde a gente consegue ter acesso a uma comida fantástica que acaba gerando esse tipo de coisa. Agora, é curioso. A Ivy falar que ela fez bariátrica, e eu acho que isso está muito afiliado, né? As pessoas olham para um obeso mórbido e enxergam um transtorno, mas elas olham para uma pessoa levemente acima do peso e não enxergam o transtorno. Elas enxergam só uma pessoa sedentária, ou só uma pessoa que não está fazendo exercício suficiente, ou que trabalha sentada o tempo todo. Eu sou uma mulher de 70 quilos, 1,58 m, e eu tenho esteatose hepática em grau moderado para severo, nódulo no fígado e todas as enzimas laboratoriais alteradas. Então, assim, quando a gente para olhar, a gente não percebe, porque, ai, mas é só um macarrão, mas por que que você não come mais carboidrato? Mas precisa, mas você não pode negar tal comida. Então, as pessoas se tornam, num mundo cheio de filtro, juiz de Facebook, né? Então, assim, as pessoas vão querendo, ai, mas essa dieta funcionou para mim. Sim, porque você é você e eu sou eu. Nós somos pessoas distintas que vão ter protocolos distintos a serem seguidos. Né? Uma pessoa que não tem um transtorno de compulsão alimentar não vai se comportar como uma pessoa que tem. E a pessoa que tem compulsão alimentar não necessariamente vai comer compulsivamente na sua frente. As pessoas não percebem isso. Solidão é um momento em que as pessoas descontam essa compulsão. Então, assim, embora elas não tenham controle, elas têm consciência. Então, é óbvio que você não vai comer compulsivamente na frente de alguém que vai te julgar. Aí você vai chegar em casa e vai se acabar de comer. Eu já almocei 4 donuts de almoço no tempo da pandemia, sem ninguém ver. Já escondi McDonald's embaixo da cama para ninguém ver. Então, assim, a gente precisa olhar com solidariedade para quem vive isso, para quem passa por isso, porque realmente não é fácil. De novo, a gente trouxe aqui aspectos do transtorno alimentar por compulsão alimentar, né? Mas a gente precisa se solidarizar da mesma forma para o outro lado do transtorno, para as pessoas excessivamente magras. O que elas estão querendo tirar ali, né? Então, assim, é uma pessoa que tem um ego tão permeável que ela não tem nenhuma barreira de proteção. Como ela se sente? Que nível de insegurança essa pessoa tem para, né, sentir que ela pode ser livremente acessada? Lembrando que o Jung sempre fala, né, que a gente unilateraliza na consciência e aí não rola essa enantiodromia. Então, dois aspectos da manifestação dos transtornos alimentares têm basicamente a mesma origem, né? Então, quando a gente fala de complexo materno e complexo paterno, sim, ele vai permear esses dois extremos. Ou seja, a gente tem que olhar coletivamente e individualmente para isso. Mas os transtornos se conectam, eles se conversam. E aí eu fiquei aqui pensando num livro também que a gente pode indicar, que é o Banquete de Psique, do Gustavo Barcelos, que é bem bacana também para falar sobre isso. Tem tempo? Tem tempo, Tem, Mi? Temos tem, tempo. Tá. temos sim, pode falar aí. Tá. Não eu queria lembrar, até contar uma história engraçada, porque nesse ínterim de 20 anos que eu fiz cirurgia bariátrica, em que eu perdi 40 quilos, eu não tinha a mínima vontade de ficar magra. Nunca. Porque eu sempre convivi com o meu corpo dessa forma. Então, às vezes, o pessoal olha para mim, porque nesse tempo eu já engordei 10 quilos e tô aí, né? Na dança, na terceira idade, tentando emagrecer pelo menos 5 dos 10. E aí as pessoas falam, olham para mim e falam: Você já tentou fazer cirurgia bariátrica? É até engraçado, né? Que eu falo: a minha cirurgia bariátrica agora vai ser no cérebro, né? Porque porque o estômago eu já reduzi. Mas essa é uma coisa engraçada que sempre acontece que a gente leva de boa. Mas eu queria, já finalizando, né? Eu queria agradecer e lembrando para o pessoal da nossa clínica social do IGEP que tem análises com todos os analistas em formação e que são designados. Vocês podem entrar lá com preços muito menores do que os preços particulares. Então, é uma clínica com esse efeito. E vocês podem entrar no www.igep.com.br, BR não, né? .com/clínica,
que aí vocês vão preencher uma ficha, vai ser encaminhado e depois um analista vai estar com você. É só para ajudar quem precisar fazer terapia e que não puder pagar o preço da praça, tá bom? Então, a clínica EGEP é bem legal. E agradecer a vocês, gente. Voltar de novo com a história do Iagor Jung, o que que a gente vai fazer. E enquanto isso, na Baixa Caverna, a gente vai trabalhando. E quem sabe a gente volta aqui para falar dos outros transtornos, né? Sim, Hoje foi bem legal sobre a obesidade. sim. Gente, obrigada. Eu acho que foi muito legal a gente trazer esse tema. É um tema de saúde pública muito importante, né? Eu tinha falado isso no início para vocês. É um tema que me mobiliza, porque assim, gente, eu não tenho a manifestação da obesidade, mas a minha alma é obesa, adoro comer. Assim, sabe? Eu gosto muito de comer também. Mas eu acho que é importante a gente trazer essa fala, fazer essa conexão. A gente também abre aqui, gente, para vocês trazerem os comentários de vocês. Tem muitos artigos muito legais dentro do próprio blog do IGEP também, para vocês lerem, que simbolizam, né, as questões, eu acho, a questão do corpo. Porque a gente nem abriu tanto a questão da obesidade, porque a gente poderia ainda ir para um outro caminho, que é, por exemplo, falar sobre a sexualidade, né, Ive? Porque normalmente a Também. sexualidade é uma questão importante para a gente trabalhar com os clientes, né, que têm um transtorno alimentar, tanto a bulimia quanto, que, né, são os dois lados da mesma moeda, tanto a bulimia quanto a obesidade. A sexualidade também, porque também é uma forma da gente se expressar fisicamente, corporalmente, emocionalmente. E nós somos um complexo, um caleidoscópio, né, gente? Se a gente pensar, é multidimensional. Nós temos o nosso corpo, nós temos a nossa psique, nós temos nossas emoções, que são essa ligadura, né, de tudo. Como que a gente se liga com o mundo? Através das emoções. A gente o tempo todo está sentindo, tá. Então, assim, o que que eu deixo de recomendação para vocês, né? Para quem está com alguma dessas questões ou achou o tema interessante. Observa. Observa como você se sente, observa como quando você senta à mesa, se você come rápido demais, se é devagar, como você se relaciona com aquele momento, se chega alguma emoção ou não chega nenhuma, você não consegue perceber nenhuma. Vai se percebendo, vai se escutando, vai se ouvindo, né? Dá esse tempo para sua alma perceber, porque às vezes o incômodo não está ali, mas você começa a mapear, você começa se perceber. E a gente acha que se conhece, né, gente? Quando a gente começa a se observar, a gente começa a perceber, meu Deus do céu, nossa, eu faço isso e nem percebia. Nossa, eu sinto isso quando isso acontece. Não tinha percebido. A gente fica muito no automático do dia a dia, ainda mais no dia a dia de hoje, né, moderno, contemporâneo, que a gente trabalha demais, faz coisa demais, se conecta demais. Então, assim, eu acho que um outro convite que a gente pode fazer também é se conectar. Se conecta com você mesmo, dá tempo para se escutar. Eu sei que pode ser difícil, porque às vezes uma pessoa no quadro de obesidade pode também estar num quadro depressivo e entrar, né? E muitas vozes estão ali na cabeça, igual, né, as meninas falaram, as vozes estão ali, né? Tem uma efervescência, né? É tudo ali. Falei errado, gente. Ixi, não vai sair, não. Enfim, tá borbulhando ali, não vai sair, não vai sair. Melhor nem tentar, não continua, para por aí. Tá borbulhando ali dentro da gente, né? Então, assim, se observa, se olha, se escuta para que você tenha também aí o que conversar, o que levar para o seu terapeuta, o que trabalhar e seguir em frente, gente. Acreditem, faz parte da jornada. Cada um de nós tem as suas questões. Não existe perfeição, tá? Ninguém é perfeito. Todos nós somos humanos, todos nós temos problemas e dificuldades. Cada um vai ter um problema, uma dificuldade em algum lugar. Então não se sinta menores, né? Não deixe esse complexo de inferioridade assolar, porque eu não consigo, porque eu tô feio. Não, gente, não é isso. Vamos trabalhar as questões emocionais, os pensamentos, os sentimentos. Vamos trabalhar tudo isso. É esse o convite que a gente faz para vocês. Mais Eu me alguma lembrei coisa? aqui, me falando aí, desculpa te Ah, interromper não, rapidinho, eu me lembrei das crianças, como a gente tem obesidade em criança, né? Acho que é outro sim. tema que a gente pode levar mais tarde. Aí a gente tem que falar da família, né? Porque a criança não é obesa, a família A família que leva, que leva aí, né? Assim, como isso é tratado dentro do âmbito familiar, né? Porque a criança não vai para o mercado fazer compra, ela pode até participar do processo de fazer compra.
mas quem decide são os adultos, né? Então, o que eu trago para minha casa como alimento para essa família, né? Quais são as escolhas que a gente faz? Eu escolho o excesso de ultraprocessados, eles são mais fáceis, eu não sei se vocês sabem, gente, mas os ultraprocessados, eles têm aditivos para ter mais sabor, para estimular Uhum. mais as papilas, para você se viciar naquele alimento. Tá? Isso é construído, maquinado mesmo ali para que, vamos fazer uma coisa muito saborosa, que aí vai vender bastante. É isso mesmo, é uma indústria que quer ganhar dinheiro. Então, assim, que tipo de alimento eu coloco na minha mesa? O que que eu levo? Eu estou me nutrindo de quê? Não só fisicamente, mas como eu nutro, vou me nutrindo de outras coisas. O que que eu jogo para dentro do meu espírito, da minha alma, né? Que leituras que eu faço, que vídeos eu vejo. Nossa, quando a gente começar a ampliar esse negócio aqui, isso aqui vai longe, gente. Vai. Vai longe. É verdade. Infelizmente, a gente tem, né, um tempo muito curto aí para a gente conversar sobre tantos aspectos, mas eu espero que a gente tenha trazido clareza sobre coisas extremamente relevantes, que tenha trazido conhecimento e informação de qualidade, dentro de um contexto de uma análise junguiana, mas também, né, um contexto informacional, porque eu acho que é nosso dever, enquanto analista, levar uma informação decente, né, para as pessoas, poder comunicar de uma forma consciente, respeitosa, não conivente, né, com a mentira. Num mundo tão permeado por fake news, a nossa tarefa é realmente desmistificar questões sobre a saúde mental, né? E não só para esses transtornos, a gente trouxe tantos outros. A Mi falou sobre episódios paranoides esquizofrênicos, eu falei sobre bipolaridade, a gente falou sobre outras doenças. Porque existe ainda, né? As pessoas ainda têm essa tendência a acreditar que depressão é falta de Deus, que nem a Ivy falou. A gente precisa conversar sobre isso. Mas é isso. Se vocês quiserem mais informações, temos a clínica do IGEP, tem muitos artigos no IGEP. Estamos ainda, né, em temporada aí de congresso. Acabou de acontecer o congresso. Vocês vão ver a gente discutindo sobre envelhecimento e morte, muito legal, inclusive. Tem outros tantos congressos gravados no site do IGEP. A gente convida vocês a assistirem, tá bom? Nos vemos numa próxima vez e, de novo, somos muito gratos à nossa audiência. Gente, façam perguntas para a gente saber exatamente aquilo que vocês querem saber, para a gente ir diretamente no ponto, tá bom? Comenta. Se vocês gostarem, passem para frente e façam perguntas que a gente volta para responder. Sim. Se não Tchau. soubermos, vamos estudar, vamos ampliar, vamos trazer especialistas. É isso aí, estamos juntos nessa construção. O Agora Jung é orgânico, tá, gente? Estamos juntos, construindo, juntos com vocês. Então, contribuam, tá? Obrigada por tudo, obrigada pela audiência. Até uma próxima. Grande abraço.